Bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje iremos falar sobre implantação de condomínios. Temos dois convidados especiais. Primeiro apresentar a senhora Vânia Reis. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A Vânia é uma profissional do segmento condominial, atua em construtora, implantou aqui no Brasil o sistema de facilities. Uma profissional muito renomada, é um prazer tê-la com a gente. Obrigada. Prazer é meu. Segundo convidado, mais do que especial, meu pai, Gabriel Carpati, 41 anos de atuação no segmento condominial, diretor da GK, Administração de Bens, e meu ídolo, meu mestre, na verdade, que me ensinou tudo. Seja bem-vindo, pai. Obrigado, Ricardo. Vânia, começar com você. Falar em implantação, existe uma pré-implantação, né? A questão de convenção, regulamento interno, escolha de administradora. Como você trabalhou em construtora há muito tempo, eu queria que você me falasse um pouquinho antes da implantação, nessa pré-implantação. Bem, é bom que a gente saiba que a convenção de condomínio é algo que ela já está formatada e ela já é convencionada. Quando a gente faz uma assembleia de implantação de condomínio, nós já temos aquele documento já, que é o documento definitivo. E o regulamento interno, que vem acompanhado, muitas vezes sim, muitas vezes vem muito reduzido, mas que aí sim os condôminos podem estar trabalhando e convencionando o prédio em cima do que for melhor para a coletividade. Essa aí sim a gente pode mexer, mas todos esses documentos, eles já são concebidos no momento do lançamento desse empreendimento. Que é uma obrigação. É uma obrigação da construtora. Não se pode fazer isso sem uma minuta de convenção de condomínio. Um erro que eu vejo muito de alguns moradores, alguns condôminos, de dizer que, mas como já tem a convenção? E aí na explicação é obrigatório. É obrigatório, é obrigatório. E o regulamento interno, o ideal é que tenha um regulamento interno curto, isso, fora da convenção, isso, né? Para que seja aprovado em maioria simples, um próximo regulamento interno que os condôminos acabem decidindo. Isso, até porque na grande maioria dos condomínios, a gente passa o que existe para os condôminos e eles mesmos sugerem. E o que vai mudar muito são os horários do prédio, horário de funcionamento da academia, ou algum item muito importante que não esteja sido focado nesse regulamento interno, como horário de recolhimento de lixo, essas coisas básicas que fazem um condomínio funcionar de maneira correta. Legal. Gabriel, Assembleia de Implantação é um fantasma para algumas construtoras, para algumas administradoras. Me fala um pouco sobre os principais itens e as obrigações que tem nessa primeira Assembleia. A chamada Assembleia de Implantação, como a gente chama de AGI, Assembleia de Instalação, na verdade nada mais é do que a primeira Assembleia Ordinária, onde você vai eleger o corpo diretivo daquele condomínio e aprovar uma previsão orçamentária. Isso está regulado no Código Civil, se não me falha a memória, no artigo 1350. Então, é uma assembleia onde o condomínio passa a ter uma identidade própria, né? A partir da feitura daquela ata, é que o condomínio vai poder tomar algumas ações e ter uma representatividade. É como se você estivesse constituindo uma empresa, né? Então, você criou lá o estatuto, registrou a ata, aí você vai poder tirar o CNPJ, vai poder ter conta bancária. E por que é estigmatizado? Primeiro que uma grande parte das pessoas, da nossa população, migrou de residências, de casas para condomínios. Então eles não conhecem muito bem as regras, os regulamentos, de como conviver. E segundo, porque por força da lei, como a Vânia falou, a convenção ele já vem meio que um pacote fechado, porque na incorporação ele tem que registrar no registro de imóveis. E o condômino se sente às vezes incomodado. E a construtora, no afã de manter aquela administração bem da sequência, porque é o nome dela que vai continuar, ela tenta indicar uma administradora
boa do mercado, né? E se preocupa hoje, eventualmente, de levar até um síndico profissional para que aquilo tenha uma continuidade, para que não surja uma pessoa do nada, né, que se eleja síndico e que cria alguma dificuldade para aquela coletividade. Então, essas indicações perdão, que a construtora traz no seio da primeira assembleia, ele gera uma desconfiança para o condômino. Então, quando essas indicações são feitas, o condômino se sente um pouco incomodado. E, às vezes, você sabe que um comportamento coletivo sempre é diferente de um comportamento individual. E você falou uma coisa muito interessante aí, a pré-instalação. Então, o que a gente sempre recomenda como técnico do mercado? Quando você identifica essas dificuldades, nada impede de você fazer uma pré-assembleia. Então você informalmente convida os proprietários e discute com eles, né, as questões de como vai ser proposto o regulamento interno, apresenta a administradora, de como a administradora vai trabalhar. Dá uma prévia de valores de condomínio. Dá uma prévia de valores de condomínios para que a pessoa não seja... Valor de condomínio é um ponto sempre... Pois Mas por isso é que você já tem que ir já mostrando, inclusive, porque hoje convenciona-se assim, né, Gabriel? Tem que custar 350, tem que custar 450. Não, isso tudo depende do que você comprou. Então você comprou um condomínio grande, com muitas áreas comuns, e essas áreas comuns custam, né? Você não pode, porque aquilo tudo custou, é o valor do apartamento. Manter tudo fechado, você tem que dar vida para aquilo ali tem que funcionar. Mas uma coisa que acontece muito, eu fui nessa semana passada num condomínio que pediram para, como administrador dar uma olhada e para fazer o cálculo de quanto seria o valor do condomínio. Eu cheguei lá, tinha um corretor, ele já quis me vender um apartamento e ele me falou assim, aqui não vai passar de R$400 o condomínio. Quer dizer, esses corretores já vendem uma falsa esperança sem ter noção e informação nenhuma. E causam um conflito na Assembleia. Por isso que quando você vai e faz uma reunião informal, onde você não está formalizando essa prévia, inclusive identifica o potencial financeiro daquele teu público. Eu até chamava antigamente, quando eu fazia essas prévias, eu chamava de Assembleia de Instalação Sem Uso. Por quê? Porque lá você já dá a prévia de quanto vai custar para colocar o enxoval das áreas comuns. É muito importante um condomínio em implantação ter... já abrir, porque hoje em dia ninguém abre um condomínio e fica lá tudo fechado os apartamentos. No outro dia tem gente morando, de já ter a lixeira, de já ter o protetor do elevador, de já ter o borrachão para não sair arranhando os pisos. Quer dizer, então você faz essa prévia, você já diz como é que isso vai acontecer. Quando você faz essa prévia, inclusive, você tem a oportunidade de mostrar, fazer um benchmarking de quanto custa o condomínio na região, porque não foge muito, né? O preço é muito parecido. Não existe milagre, né? Não existe milagre, né? Não adianta dizer assim, ó, condomínio vai custar R$300. Gente, o condomínio ele pode custar zero. Não vai ter luz, não vai ter gás, não vai ter porteiro, vai custar zero. Vai depender do que o cliente quer. Eu já ouvi você falando isso em assembleia. Não, eu também já ouvi. Já participamos de algumas. Você sabe que a grande questão é o condomínio falar assim, mas lá na minha tia ou na minha mãe, o condomínio tem mais áreas comuns e custa menos. E o fator determinante não são nem tanto as áreas comuns, porque isso não custa tanto como as pessoas imaginam. É a quantidade de apartamento. Quantos são os pagamentos, o rateio que você vai fazer, a fração ideal de cada um. Uma coisa dividir por 10, outra coisa dividir por 400. Não, Ricardo, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas compram um empreendimento e pra gente que já está nisso, né? Você precisa ver, tem 2 portarias? Você tem 2 portarias, normalmente um prédio tem uma. Agora estão fazendo um prédio que você é obrigado a ter 2 portarias. As 2 portarias 24 horas, elas custam. Sim. Não existe milagre, né? Mão de obra custa caro, né? E a gente tem que ver, você quer segurança no seu condomínio? Você quer vigilante? Você quer controlador de acesso? Tudo isso compõe um preço de condomínio. E vai valer muito do que as pessoas desejam e que vem como segurança, como atendimento, como limpeza. Para arrematar esse caso, eu cito um condomínio de altíssimo padrão no Morumbi, o Gabriel conhece, que são só 7 unidades e que eles querem uma segurança, um condomínio de altíssimo padrão, eles querem uma segurança bem robusta. E a taxa condominial passa dos R$40 mil mensais para cada morador. A Vânia conhece esse prédio. É opção. Também.
é opção. É. Então não dá, se você quer segurança, você vai pagar mais. Se você tem 7 unidades, você vai pagar mais do que se tivesse mais 400. ainda, exatamente. Deixa eu pegar um gancho, o Gabriel falou de síndico profissional. Você trabalhou muito tempo em construtora. Eu quero fazer a pergunta como construtora e como administradora. Por que a decisão das construtoras em incentivar e tender a levar um síndico profissional para começar a vida de um condomínio? Na verdade, é muito simples isso aí. Eu posso dizer para você que todo condomínio que é implantado de maneira, eu posso dizer para você, capenga, ele vai ser um eterno sofredor na vida. Então, o que acontece? Antigamente a gente fazia a implantação do condomínio, a assembleia de instalação, e não desfazendo ninguém, mas aquela pessoa que muitas vezes não tinha a menor noção do que é uma gestão de condomínio, uma gestão da coletividade, ela levantava o dedinho e ela queria fazer a administração do condomínio como se fosse a continha de padaria da casa dela. E não existe isso mais hoje em dia. Os condomínios hoje em dia, eles têm 200, 300 pessoas. E isso aí tende a bater na mão de um síndico profissional que tem que ter uma formação para isso, tem que saber um pouco de finanças, tem que saber um pouco da área jurídica, tem que saber um pouco, gostar de manutenção de prédio, né? Saber se relacionar, que eu acho que é o mais importante disso tudo, porque você vai estar... as pessoas... Até hoje, estigmatizado, as pessoas primeiro elas correm, elas querem falar com o síndico, né? Quando na verdade elas precisam falar com a administradora, né? Que está ali para isso, para esse tipo de atendimento, com o gerente e tudo mais. Não resolveu? Vai para o síndico. Né? O síndico é a palavra final, quando você já não conseguiu aqui resolver. Então, eu acho que isso também é muito importante. E quando você tem um síndico que sabe o que é uma convenção, o que é uma fração ideal, como é que tem que ser... ter o regulamento interno, por exemplo, é muito ruim quando você é morador, você está multando o teu vizinho. Sim. Então, essa pessoa tem que ser completamente isenta, né, desse sentimento de que foi ele que me multou, né? Então, o síndico profissional, para mim, é essencial hoje nesse sentido, de manter aquela comunidade, porque às vezes tem condomínio de 1.300 unidades. Sim. É uma cidade. Até mais. É uma cidade. Então tem que ter essa figura que... Eu posso dizer, este maestro que dê, né, o tom lá da orquestra. Gabriel, facilita para a administradora? Como que é a questão Eu concordo plenamente com o que a Vânia falou. Primeiro, essa questão da imparcialidade. Né? Então, é um síndico imparcial, porque ele não mora, não está lá no fim de semana jogando bola ou tomando cerveja com as pessoas. Mas eu vejo o condomínio hoje, e necessariamente tem que ser gerido como uma empresa. Você tem condomínios arrecadando valores muito acima de que empresas de pequeno ou médio porte. Então, é inadmissível que uma pessoa despreparada vá tomar conta dessa gestão sem ter o conhecimento, como a Vânia falou. Eu vou um pouco além. A grande confusão que o mercado faz é que antigamente quem era o síndico ou a síndica? Aquela pessoa que tinha muito tempo para ficar lá se dedicando. A dona de casa, acompanhando o que está sujo, mexendo com o faxineiro, com o porteiro. Hoje a nossa visão é diferente. E o síndico profissional, ele sabe, e a gente sabe disso, que ele não sabe tudo. Então ele consegue ter uma visão de que ele precisa ter boas assessorias, ele precisa ter uma boa administradora. Ele precisa ter um bom jurídico. Isso. Então esse eu vejo o síndico profissional, que é o maestro, como a Vânia disse. É um CEO de uma empresa. Né? Então o CEO de uma empresa, ele não está o tempo todo lá. O síndico profissional, ele não substitui o zelador, ele não substitui o gerente. Né? Então ele tem que formar uma equipe, e o profissional sabe fazer isso. Eu só faço uma diferenciação, né, do mercado, que nem sempre o síndico remunerado é um síndico profissional. Vou pegar um gancho aqui. Muito, muito importante. Então, às vezes, o colega, mas no meu prédio tem um síndico profissional e não deu certo. Como a gente sabe, ele não é ele é um remunerado, e não trabalha, não se prepara, não é um profissional do mercado. Vou pegar um gancho e a gente vai para o quadro Síndico Profissional de Sucesso. Olho na tela. Síndico profissional é uma tendência que veio para ficar e cada vez mais vai se fortalecer. Atualmente a empresa Conecta administra 6 condomínios. Nosso plano de carreira é chegar a uns 10. A gente sempre sabe tudo o que está acontecendo em cada condomínio. A gente recebe reportes
recebe relatórios de visita, tem conhecimento dos fornecedores, tem conhecimento dos serviços que estão sendo efetuados. Estamos sempre supervisionando o trabalho de todos ou atuando diretamente em cada condomínio. A grande vantagem do síndico profissional é a impessoalidade e também tem mais conhecimento. Hoje em dia, a atuação de síndico demanda um conhecimento de normas e regras muito grande, que nem sempre a pessoa que é um voluntário consegue entregar. Na minha opinião, um síndico, para ser bem sucedido, precisa buscar conhecimento, quanto mais melhor, nunca é demais. Ele precisa conhecer a convenção e o regulamento interno do condomínio que ele atua e fazê-los valer. Nós optamos pelo curso da Gabor RH porque na nossa pesquisa nós identificamos que era o curso mais completo, com profissionais mais qualificados e que tinha maior abrangência que um síndico precisava saber para começar a atuar. Realizar os 3 módulos do curso me ajudou, me trazendo mais confiança, mais qualificação, eu tinha mais segurança para atuar e tomar decisões. E acabou me abrindo portas, porque a partir do momento que você se mostra uma pessoa interessada, você acaba fazendo contatos no próprio curso, conhece pessoas que atuam no ramo e acaba havendo uma rede de indicações e de troca de contatos que é muito interessante, que você consegue nesse ambiente. Bom, estamos de volta, iremos para o intervalo e na volta falaremos sobre previsão orçamentária. Até daqui a pouco.